Olá, amigos da TV Alesp, em especial do programa Assembleia Convida. Temos o prazer de receber o excelentíssimo desembargador da Terceira Câmara de Distrito Criminal e da Primeira Câmara reservada ao Meio Ambiente, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Dr. Rui Alberto Leme Cavalheiro. Eu gostaria, Dr. Rui Cavalheiro, dizer ao senhor que é uma grande satisfação tê-lo conosco. E gostaria de ouvi-lo. Lembrar que em 2010, nós, como vereador da capital, nós tivemos a felicidade de prestar homenagem ao senhor. Absolutamente. Eu é que fico muito feliz, primeiro, de estar aqui nesta Casa de Leis, esta casa que representa o povo paulista e bem representa, e de lembrar que, pelas mãos do senhor, eu tive a honra de ser conduzido à condição de cidadão paulistano. Garoto do interior, vim para cá, fiz minha vida em São Paulo, e de repente receber uma homenagem dessas é o coroamento de todo um esforço desenvolvido. Eu agradeço a oportunidade que o senhor me deu de integrar, ainda que filho adotivo, a filiação de paulistano. O senhor, na verdade, nos honra muito com essa vinda como cidadão paulistano. O senhor que nasceu lá no interior, como eu, mas eu quero dizer que o senhor é interiorano como eu, da cidade de Presidente Venceslau, e veio para essa capital na década de 60, e como o senhor descreve, sob a ótica da justiça e da magistratura, o desenvolvimento e o agravamento da criminalidade e do tráfico de drogas, principalmente o crack, tanto na capital como no interior. O problema de drogas realmente é um problema grave. O senhor lembrou bem, eu vim para São Paulo nos anos 60. Só para se ter uma ideia, dos anos 60 até o ano de 2006, nós tivemos 4 leis tratando do problema de droga. No Código Penal de 1940, era tratado em 2 artigos. Em 1967, houve a primeira lei esboçando um tratamento melhor. Em 1976, veio a Lei 6368, que foi um marco. Em 2002, a lei, que boa parte dela foi vetada, e a que vigora hoje, 11.343, de 2006. Por que é importante falar disso? Porque é importante notar como o problema de drogas está se agravando no mundo e principalmente no Brasil. A droga deixou de ser romântica. O que eu quero dizer quando eu digo que a droga é romântica? Nós pegamos os romances de Sherlock Holmes e sabemos, pela descrição do romance, que Sherlock Holmes era usuário de morfina. Quando ele ia pensar, ele se injetava morfina, se recolhia a um quarto. E, para quem lia o romance, aquilo era o adequado. Só que o romantismo foi se perdendo com a droga e a realidade foi sendo mostrada. E nós vivemos hoje esse inferno, onde, infelizmente, a Cracolândia acabou sendo espalhada não só na cidade de São Paulo, mas em muitos lugares do interior. Doutor Rui, a gente vê nas cidades, não só aqui na capital, como no interior, jovens que ficam bebendo nas calçadas, naquelas mesas das calçadas, ficam em praças públicas, aqui nós temos espancadões, nós temos tanta coisa que ajuda no consumo dessas drogas. E regada a álcool. Antigamente era o cigarro que levava a maconha, né? Maconha para outras drogas. Hoje não, a gente sabe que é a bebida alcoólica, que é servida principalmente para menores. Nós temos muitos adolescentes hoje bebendo, ingerindo álcool. Perto de colégios, de faculdades, nós temos uma imensidão de botecos que ingerem essa bebida que leva às drogas. E hoje essa legião está atingindo as famílias, indiretamente ou diretamente, através dos seus filhos, invadem as escolas, as universidades
e é o caos total. E a droga hoje, principalmente o crack, ela está em toda a cidade. Eu sou coordenador da Frente Parlamentar Antidroga e Anticrack, e nós fizemos uma pesquisa. Em todas as cidades, nós encontramos usuários de crack, infelizmente, usuários de droga, que deixa todos nós apreensivos. Então, existem leis que não podem vender bebida alcoólica para menores, mas fazem. O senhor, como homem do Poder Judiciário, o que nós poderíamos fazer, doutor Rui, para que a gente pudesse minorar esse grande consumo de drogas? Bom, em primeiro lugar, a educação. Precisamos começar a educar as pessoas de tal forma que elas saibam que aquilo é perigoso, porque começam a dizer muito de droga menor. O senhor sabe, o senhor é médico, o senhor sabe que não tem droga menor. Uma droga conduz a outra. É uma evolução. A maconha é uma droga leve. Ou então, uma expressão que eu ouço falar muito lá no tribunal, a droga com a finalidade social, com a finalidade de entretenimento, diversão. Eu fico me perguntando, como é que alguém vai se divertir ficando alienado, se desligando? A toda evidência, essa pessoa precisa de uma ajuda, precisa de um tratamento. Então, todas essas pessoas que se dedicam a justificar o uso social da droga, por que elas não se dedicam àquelas pessoas perguntando qual é o seu problema, o que eu posso fazer para te ajudar, como é que eu posso te resgatar? Porque nós sabemos que a droga, primeiro, ela conduz a uma mutação da espécie. O usuário de droga ele tem a possibilidade de ter filhos com a descendência dele com problemas. Então, esse aperfeiçoamento que levou milhares de anos para nós chegarmos a ter um corpo melhor e viver mais no dia de hoje, isso fica comprometido. Segundo, a própria pessoa ela vai perdendo a condição intelectual dela, afeta o cérebro, órgãos são afetados, perde-se a qualidade de vida. E sob qualquer aspecto que a gente olhar, quem é criacionista sabe que só tem uma vida. Quem é evolucionista sabe que só tem uma vida. Ou seja, aqui eu só tenho essa vida. Qual a graça de eu me alienar e não aproveitar esta vida que eu tenho? Então, nós precisamos trazer essas pessoas e fazer com que elas realmente vivam bem. Esse é um problema. E dar um entretenimento, ter uma fiscalização maior. Eu tenho uma amiga, ela foi morar num bairro um pouco distante do centro, não vou falar para o bairro não ficar marcado. Em poucas semanas ela ligou e falou, olha, estou querendo voltar para o centro, vim morar com a minha mãe, matei um pancadão aqui na esquina de casa, de sexta até domingo, ninguém ouve. Inferniza. O traficante, ele guarda a droga no relógio de luz da minha mãe, é um inferno isso aqui. Ela conseguiu voltar para o centro e conseguiu um visto de trabalho no Canadá. E esses dias ela postou uma mensagem no Facebook dizendo que no Canadá fez barulho, depois das 11 horas da noite, aciona a polícia, o policial comparece e entrega uma notificação escrita para a pessoa, dizendo que ela está fazendo barulho. Na segunda presença do policial, que eles já têm arquivado a primeira, a multa é $4.000 canadenses. Tem que ter efetividade. E a lei é obedecida, né? A lei é obedecida porque pesa no bolso das pessoas, não tem jeito. Doutor Rui, o senhor nasceu em Presidente Venceslau, mas tem uma passagem numa cidade aqui do interior. Em 1996, o senhor desenvolveu na cidade de Capão Bonito um trabalho, uma campanha intitulada Questão do Menor, Problema Maior, que visava a proteção de crianças que vivem nas ruas. Hoje, a discussão sobre a redução da maioridade penal toma forma e está prestes a ser discutida e votada na Câmara dos Deputados no Congresso Nacional. Como o senhor analisa a questão dos crimes cometidos por menores e a redução da maioridade penal a partir dos 16 anos? Hoje nós estamos vivendo esse momento de reduzir a maioridade penal porque os menores estão cometendo crime.
Então, todos nós, ouvindo principalmente determinados meios de informação, determinados comentaristas especializados no ramo, nós vemos que a solução que apresenta é essa. Vamos reduzir a menoridade, os problemas estarão resolvidos. Pronto. Primeiro, estamos assustados com a criminalidade. Isso não dá para dizer que não. Deputado, o senhor imagina a seguinte situação. Cheguei em Campos do Jordão com meu neto de 8 anos. Parei o carro, falei, chegamos. Ele olhou para mim e falou assim, vô, aqui tem ladrão? Eu falei, olha, tem, mas não é tanto como em São Paulo. É menos? É. Tá, então vou descer. Como uma criança de 8 anos está pensando em descer do carro com segurança ou não? O que essa criança já não ouviu? Verdade. De absurdo. Com certeza. É assustador. Isso está acontecendo com as nossas famílias. Então, ó, primeiro momento, eu quero reduzir a maioridade penal. Tenho que trazer de uma outra forma. Aí, o menor vai pensar antes de cometer um crime. Tudo bem, se ele tem condição. Mas tem uma coisa, uma lei, que não tem como ser alterada. Embora eu esteja numa casa de leis, isso eu posso dizer, que é a lei da evolução da pessoa. O adolescente, ele continua sendo, de 12 a 21 anos, ele continua sendo adolescente. E o que é adolescência? Formação do corpo, formação de hormônios, formação de sais, etc., etc., o que faz com que cada dia a pessoa seja diferente. Quem tem filho adolescente costuma dizer isso. Cada dia eu acordo com uma pessoa diferente em casa. E acorda mesmo, porque tem uma pessoa em formação na casa dela. Então não é simplesmente vou mudar a maioridade penal, está resolvido o problema de cada adolescente. Nesse final de semana, eu conversei com o desembargador Eduardo Gouveia, que é o especialista em questão de menor. E ele fez as seguintes colocações. Vamos diminuir a idade. Tudo bem, a partir dos 16 anos, o garoto pode ser processado criminalmente. Um dos reflexos, ele vai poder dirigir veículo. Porque o empecilho que tem hoje para reduzir a idade para 16 anos para dirigir veículo é que ele não tem responsabilidade penal. Então já vai poder dirigir. Quem é que vai dirigir? Esse adolescente de 16 anos que está em formação, que tem uma tendência a exibicionismo, a não conformismo. Já vai ser um problema como um motorista. Segundo, esse garoto vai entrar com 16 anos numa prisão onde estão líderes de facções criminosas. Ele vai ser facilmente submetido por essas pessoas. Terceiro, agora que nós conseguimos uma legislação penal de fornecimento de bebida alcoólica a menor, estabelecendo 18 anos, se reduzir a maioridade penal, dos 16 aos 18, o menor vai ter acesso ao álcool e podem vender para ele que não vai ser crime para quem está vendendo. Quarto, prostituição infantil. Já se fala muito que aqui é o país da prostituição. A garota de 16 anos de idade, ela vai poder se prostituir e não tem problema nenhum, porque já alcançou a maioridade penal. Ela vai se submeter a um explorador, vai se submeter a práticas, vai deixar de aproveitar uma formação. Então, esses aspectos devem ser levados em conta também, porque para pegar algumas pessoas, nós vamos abrir um leque de aproximação de perigo para um número ilimitado de jovens e de adolescentes. Esses jovens e adolescentes vão estar liberados legalmente para o mundo sem estarem formados. Eu sempre defendi que o que é necessário é cuidar do menor, é cuidar do adolescente. Temos que revisar o que está sendo feito, porque o mundo tem mudado. Eu já falei da mudança do uso de drogas. O mundo dos menores também mudou.
Eu sou de uma época em que eu fui para a escola pública. Para ir para a escola pública, eu fiz um exame admissional para chegar àquela escola e eu tive professores de primeiro nível. Era uma maravilha. Hoje, escola pública, as pessoas não dão tanto valor, não prestigiam. Então, nós temos que começar a repensar, perguntar para o jovem o que ele precisa, perguntar para o menor, e para aquele que cometeu algum ato infracional, que ele receba tratamento, orientação, coloca lá um psicólogo. O que é mais barato? Manter um monte de garotos amontoados num depósito de jovens, ou contratar 1, 2, 3 psicólogos que se interessem, conversem com eles, façam um trabalho familiar de reencaminhamento. Porque também, deputado, nós temos que pensar o seguinte: o menor, eu retiro ele da rua durante um certo tempo, mas um dia ele sai, não tem nenhuma pena perpétua no Brasil, e ele vai voltar. E como que ele vai voltar para a sociedade? Como é que eu vou me sentir na sociedade? A segurança que eu vou ter, sabendo que aquele menor voltou e provavelmente muito pior. Então, se a gente não tiver nenhum sentimento de humanidade, no mínimo, por egoísmo, a gente tem que pensar: eu tenho que cuidar do menor, porque no futuro ele vai me atacar, ou alguém da minha família. Eu tenho que começar a dar uma solução para isso, e não simplesmente tirar de circulação durante um certo tempo. O senhor vê que isso é cíclico. O leproso incomodava, então vamos colocar o leproso dentro do leprosário. Doente mental incomodava, vamos colocar o doente mental dentro do manicômio. O menor incomoda, então vamos colocar o menor dentro de uma prisão. Não é assim que as coisas se resolvem. Nós vamos começar a procurar a cura da doença, vamos começar a cuidar efetivamente desses aspectos. Doutor Rui, o senhor tem toda a razão quando o senhor fala que colocando esses menores, né, em locais como a Fundação Casa, a antiga FEBEM, sai bem mais caro. Nós temos 9.909 internos na Fundação Casa, ao custo de R$8.000 mês. Se nós contratássemos professores, orientadores, né, talvez ficasse mais barato. Agora, o que acontece? Se nós temos com esse grau de violência, menores assaltando, armado aí, eu acho que o executivo falha. Que a arma é proibida para todos. Exato. Muito mais para menores infratores. No entanto, na Vila Mariana, por exemplo, aqui na Avenida Paulista, Paraíso, tem menores usando arma de numeração raspada, atirando, assaltando, estuprando. Então, quem é que está falhando? É o executivo, através das autoridades competentes, né? E aí a gente fica perguntando, o que é que nós poderíamos fazer? Tem que fiscalizar mais, né? Tem que oferecer, como o senhor falou, educação, esporte, cultura, condições para nossa garotada, a juventude, os lazeres, né? Condições para os pais terem emprego e poder sustentar, né? Para eles não fiquem pelos cruzamentos pedindo esmola e aprendem tudo que não presta e vai ser futuramente um marginal. Agora, eu fico muito contente quando vejo o poder. Se o Poder Executivo falha, e nós, do Poder Legislativo, também falhamos, doutor Rui, mas existe o Poder Judiciário que está tentando fazer algo. Por exemplo, lá em Fernandópolis, tem um juiz chamado Evandro Pelarim. Hoje ele está lá em Rio Preto. Isso. Está em São José do Rio Preto. E o doutor Evandro Pelarim, ele acrescentou, ele quis introduzir o toque de acolher, tirar esses menores, adolescentes que ficam perambulando pelas ruas, em locais promíscuos, perigosos, com exploração de prostituição infantil e outras coisas mais, drogas. E o doutor Evandro tentou fazer isso, ele perdeu, né? Numa liminar, caçaram esse projeto dele, que é de um poder que não é do executivo, é poder judiciário. Como eu vejo o senhor, no poder judiciário, tentando fazer, através do seu trabalho, esse resgate à nossa sociedade dos nossos menores abandonados. Mas, doutor Rui, eu queria aqui dizer que o nosso convidado hoje, como eu falei antes, é desembargador do Tribunal de Justiça. Então,
Eu gostaria que o senhor pudesse comentar alguma coisa a respeito de que nós podíamos fazer, além do que o senhor já falou, sobre os menores. Olha, eu já ouvi muita coisa sobre menor, mas eu ainda acho que o menor precisa de atenção. Eu já fiz algumas palestras sobre assuntos de menor. Eu costumo dizer que o pai ele tem que dar, todo dia, 10 minutos de atenção para o filho. E ele vai dar 10 minutos de atenção para o filho. O que ele vai ter é que escolher. Todo dia eu vou dar 10 minutos, ou eu vou concentrar isso aí e vou ficar horas na fila de um fórum esperando a audiência em que meu filho é réu. Vou ficar horas na fila de um hospital esperando meu filho sair de um coma de drogas, de um coma alcoólico, ou recuperar a consciência depois de um acidente de carro. Eu vou dar 10 minutos por dia para o meu filho, eu vou ficar horas viajando e ficando na fila de uma penitenciária para visitar o meu filho porque ele não teve atenção. Os 10 minutos ele vai dar. Ele vai ter que escolher de que forma ele vai dar. E começar a criar valores. Ultimamente, eu tenho me preocupado muito com a questão de valores do mundo ocidental. E quando eu peguei o jornal hoje e vi que na França 406 jovens foram para o Estado Islâmico, eu fico me perguntando como é que o mundo ocidental, que diz que é a perfeição, que é a liberdade, que é tudo, está perdendo jovens para o Estado Islâmico, que é um modo de vida rigoroso, um modo de vida muito apertado, de convicções e valores reduzidos. Reduzidos no sentido assim de serem poucos. É que lá eles têm valores. Eu acho que o nosso jovem está precisando de valor hoje. Ele está precisando saber para onde ele olha. Senão, acontece o que está acontecendo aqui. O traficante chama e o garoto vai para lá. O tráfico hoje é sinal de poder, ele pega uma arma de fogo na mão, ele tem mais poder ainda naquela comunidade, naquele ambiente. Poxa, que vida melhor que o adolescente quer. Não precisa estudar. Se eu estudar, se eu fizer um curso profissionalizante, vou ficar igual meu pai, que trabalha 10, 12 horas por dia, e no tráfico, em uma semana, eu ganho mais que meu pai ganha no mês. Como é que nós vamos convencer um jovem de que o crime não compensa? Nós precisamos nos aproximar e fazer um trabalho bom. Eu queria contar uma história que envolve o Dr. Rui Cavalheiro, nosso desembargador, sobre uma lei que nós fizemos aqui na cidade de São Paulo, quando era vereador, e é a lei do cruzamento. Mas vamos ter um intervalozinho e gostaríamos de, logo em seguida, contar essa história que é muito importante. O nosso convidado hoje, como eu falei antes, é o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Dr. Rui Cavalheiro. Ele é também professor universitário, palestrante, autor de artigos jurídicos e professor de Direito Penal e Processual Penal, na Academia da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Barro Branco. Recebeu o título de cidadão capão bonitense e também o título de cidadão paulistano. Foi agraciado ainda com a outorga da medalha do pacificador pelo Exército Brasileiro, com a medalha Paul Harris pelo Rotary Club Pacaembu e com a medalha 2 de ouro da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Mas quando eu conheci o Dr. Rui Cavalheiro, eu não sabia de nada disso. Antes de tudo, uma feliz coincidência. Estávamos em um jantar na casa de um amigo em comum, quando começamos a comentar sobre o juiz que havia condenado 2 rodinhos, com base na Lei 12.318 de 1997, que proíbe a comercialização e qualquer tipo de atividade dos cruzamentos da cidade de São Paulo. À época, o caso foi notificado grandemente pela imprensa por ser um fato inédito. Eu dizia que quando eu encontrasse esse juiz, lhe daria um título de cidadão paulistano, pois ele havia realizado
um bem para todos, inclusive nos ajudado. Um grande exemplo de coragem, de respeito, não só por lei ser da minha autoria, mas porque os cidadãos têm o direito de ir e vir, sem serem molestados nos semáforos e nos cruzamentos desta cidade. E esta lei, tão importante, nunca foi aplicada pelo Poder Executivo, mas foi aplicado, e muito bem aplicado, pelo então juiz Rui Alberto Leme Cavaleiro. E qual não foi a minha surpresa, quando o convidado que estava sentado do meu lado me disse: vereador, esse juiz sou eu. Como foi esse episódio nos Flanelinhas, meu caro desembargador Rui Cavaleiro? Bom, eu vou admitir para o senhor hoje, o senhor estava conversando, estava comentando o caso. Verdade. Eu estava do lado até um pouco incomodado, né? Porque eu não sabia qual o rumo da conversa. Até que quando foi esclarecido que o senhor não me conhecia, eu fiquei muito feliz com isso, porque primeiro eu conheci a pessoa que havia feito a lei, que era o responsável. Segundo, que nós tínhamos nos encaixado em um determinado momento para dar a aplicação, a efetividade daquele dispositivo legal. Foi um caso interessante, onde no semáforo 2 homens abordaram a moça e a moça reclamou, levou avante. Ela solicitou auxílio de policiais militares, os dois foram detidos e foram condenados. Em determinado momento do processo, aconteceu até um fato inusitado. Naquela época, o interrogatório era o primeiro ato do processo crime. E eles pediram para ser novamente interrogados ao final. E quando eles foram interrogados no final, eles confessaram o crime. Eles resolveram que a confissão seria melhor, porque a confissão ela traz uma pena mais suave, vamos dizer assim, para a pessoa. E o reflexo daquilo foi enorme. Eu nem imaginava, mas saíram notícias nos principais jornais do país. O tribunal, na época, pelo seu serviço de imprensa, eles fizeram um clipe, umas 20 páginas, com várias notícias em cada página, pelo Brasil inteiro. Só uma pessoa, só uma notícia que criticava, dizendo que tinha muitas outras coisas para serem vistas do que aquele problema que aquele leitor do jornal não considerava que fosse o maior. Mas aí, deputado, é uma outra situação profissional que eu vivo. Muita gente fala, muito crime passa sem ser penalizado. Mas tudo bem. Agora, os que caem comigo, eu procuro aplicar a lei e dar um bom tratamento processual. Aqueles caíram comigo. Então, não é porque outros crimes deixam de ser penalizados ou deixam de ser levar uma condenação, que quando cai comigo eu vou absolver todo mundo. A minha preocupação é com a sociedade. A sua lei protegia a sociedade e, naquele caso concreto, só tinha que haver a aplicação da lei. Eu fiquei muito contente porque eu aprovei a lei e ela não era aplicada. Aí, quando o senhor fez o julgamento daquelas duas pessoas que estavam constrangendo uma moça que estava indo para a faculdade, e ela em defesa, né, inclusive destratando, maltratando essa moça, dizendo que era feia, não ia dar o dinheiro. Bom, de qualquer forma, isso repercutiu muito e ajudou a nossa lei, ajudou a aplicação dessa lei. Tanto é que um juiz em Ribeirão Preto aplicou a lei lá em Ribeirão Preto, né? E aí nós temos várias repercussões. Mas eu gostaria, doutor Rui, outro assunto que gostaria de abordar são as alterações previstas para a lei número 3.722 de 2012. Estatuto do Desarmamento. A Câmara agora pretende facilitar o porte de arma através da proposta do deputado Rogério Peninha Mendonça, do PMDB de Santa Catarina. E eu gostaria de saber qual a sua opinião sobre o assunto, permitir que o cidadão comum ande armado pelas ruas
dificultando ou facilitando os assaltos e a violência em geral, doutor Rui? Bom, todos esses casos são extremamente perigosos. A gente tem que tomar muito cuidado quando vai falar nele. O que nós temos agora? Nós temos uma lei sobre armas, Estatuto do Desarmamento, e esse Estatuto do Desarmamento ele é rigoroso. Tem uma situação que alguns chamam de o pêndulo social. Então a gente imagina um ponto, sai um cordão e tem um peso. Quando a gente solta esse peso, qual é a tendência dele? Ele vai até o outro extremo. Então, até ele atingir o ponto de equilíbrio, demora um pouco. Nós tínhamos legislação sobre armas que não proibia o uso de armas. Aí, eles fizeram uma legislação que ninguém mais pode portar armas. E agora estão pretendendo liberar. A liberação é interessante? É interessante porque o cidadão comum ele está indefeso nos dias de hoje. A criminalidade continua tendo acesso à arma de qualquer jeito. O número de roubos que tem em São Paulo, com uso de arma de fogo, revólver, pistola, o que seja, é muito grande. Essas pessoas estão conseguindo armas em algum lugar. A boa parte das armas apreendidas, a gente percebe que é importada, ou pelo menos entrou ilegalmente no país. Então, armas continuam entrando no país. E o cidadão que trabalha não tem como se proteger. O cidadão obreiro, o cidadão que tem uma família regular, ele não tem como se proteger. Mas, quando a gente fala em deixar pessoas andarem armadas, nós temos que tomar cuidado, porque tem muita gente que pode pensar o seguinte: está aberta a temporada de caça ao bandido. E sempre que uma pessoa pega a justiça nas suas próprias mãos, a tendência é que ela venha a cometer um excesso. Então, primeiro, eu vou me defender de um ladrão, vou me defender de um assalto num farol, ou mesmo uma invasão na minha casa. Agora, quem tem uma arma na mão, a hora que tem um vizinho que está fazendo barulho, será que ele não pode ter uma tentação de usar aquela arma contra o vizinho que está fazendo barulho? O vizinho que tem um cachorro que incomoda, alguém que para o carro e fecha a saída de carro dele, enfim, todas aquelas situações da vida. Porque para usar uma arma, a pessoa tem que ter muito equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio extremo. Eu conto que quando os meus filhos quiseram saber o que era arma de fogo, eles eram pequenos, mostrei uma arma de fogo, efetuei disparos contra um pedaço de madeira, mostrei para eles e falei, ó, olha o estrago que foi feito na madeira, olha o perigo que isso aqui é. E disse para eles, arma é uma coisa que quem tem não deve usar. A pessoa tem para não usar. Ah, mas os policiais usam armas. Eu estou lá na Academia de Polícia Militar do Barro Branco há muitos anos. Eu garanto para o senhor, aqueles jovens, aqueles profissionais, eles são muito bem orientados para o uso de arma. Se ocorre algum excesso, se ocorre algum uso indevido, não é por falta de preparo, não é por falta de aviso interno. É algum problema que merece uma investigação maior. Mas eles são bem preparados. Entretanto, liberar a arma para toda e qualquer pessoa é perigoso. Vamos incluir no projeto de lei alguma coisa dizendo assim, obrigatório o exame psicotécnico. Vamos fazer um exame para saber como é que está aquela pessoa. Um exame periódico, uma avaliação social. E não simplesmente entregar a arma nas mãos de pessoas que não estão preparadas e fatalmente vão fazer mau uso da arma. Isso é muito perigoso e nós não podemos liberar a esse ponto. Eu vejo, doutor Rui, que o desarmamento tem duas vantagens, né? A primeira é de coibir o uso de arma por pessoas que não preparadas, logicamente. Exato. Né?
E a outra, essa generalização, para que todos possam usar, ela é muito arriscada, como o senhor disse. Tem que ter preparo, tem que ter todo... Eu, na minha vida pública, sempre lutei pela blitz com os armamentos, tirar a arma de marginais, arma daqueles que usam essas armas para assaltar, para roubar, para sequestrar, para assassinar. Então, mas a gente percebe que não se consegue. Não. Né? A polícia, que a gente pede que elas, ao invés de ficar... ela podia estar fazendo blitz constante, não tem essas blitz de desarmamento. Tem até blitz da lei seca, por exemplo, né? Que nós, da minha autoria, de fazer o bafômetro, mas eles fazem essa fiscalização, mas não examina. No porta-malas você tem uma metralhadora, se o indivíduo está portando uma arma, e hoje as pessoas usam arma, independente de ter arma ou de ter lei ou não, eles usam arma. E os marginais usam arma mesmo. Tendo a lei que proíbe, ele continua usando. Então, o que precisaria ter mais cuidado é o executivo, né? A polícia está fazendo blitz com os armamentos, fazer uma força-tarefa e tomar essas metralhadoras. Um PM foi assassinado esses dias atrás com uma arma de uso do Exército, um fuzil, né? Então, a que ponto nós estamos chegando? Agora, eu sou médico, então o médico sempre preserva a vida e a gente acha que a arma sempre acaba matando, assassinando. Então, o ideal para mim, como acontece em países como o Japão, como em outros países da Europa mesmo, não uso da arma, né? Só o Exército, só as pessoas que têm alguma profissão especial, o juiz, por exemplo, o senhor, né, podiam portar as armas. Mas quando eu estive na União Soviética, lá os moscovitas, os russos não usam arma. Então, quem usa arma é o Exército Vermelho, lá não tem nem PM. Inclusive, aquelas pessoas que colocam uma tarja, civis, que policiam o quarteirão onde ele mora, eles não usam arma, usam no máximo um cacetete, como é no Japão. Agora, quem usa arma, e arma pesada, são o Exército Vermelho, que ficam em pontos estratégicos, aeroportos, portos, né, em praças estratégicas. Então, eu percebi isso na época do Gorbachev, foi lá em 1986 que eu estive na União Soviética. De qualquer forma, doutor Rui, eu fico muito apreensivo, como médico, né, não até como parlamentar também, essa aprovação do uso generalizado, todos poderem usar, aumentar a compra, que acho que pode, o indivíduo pega essas armas e faz mau uso, inclusive até suicídio, né? É uma criança que está manipulando um revólver de um pai e acaba matando, leva à escola, a gente vê noticiando pela imprensa. Então, quanto menos novas armas, pelo menos é a minha opinião, colocar um detector de metais em todos os locais, né, para diminuir esse uso das armas e deixar para quem saiba usar, para quem precisa usar, que são as polícias e os profissionais afins, que possam realmente dar segurança a todos nós. Mas, de qualquer forma, doutor Rui, a gente fica muito feliz aí de estar com o senhor aqui no dia de hoje. O senhor está dando uma aula para nós. Alguma coisa a comentar sobre o desarmamento? Porque está para votar e deverá votar. Precisamos ter cautela. Só queria fazer uma observação. Os juízes e os promotores, pela sua lei orgânica, e a lei orgânica do juiz e do Ministério Público, ela é complementar à Constituição. Então, ela tem a equivalência constitucional. Pela lei orgânica do Ministério Público na magistratura, os juízes podem e os promotores podem andar armados. E hoje, até ponto 40. Só fica as armas que são restritas do Exército Nacional que não podem. Então, até ponto 40, se tiver o curso, pode usar. E esperamos fazer bom uso. Eu acho que é uma lei que merece uma discussão boa e, vamos dizer assim, cuidar da pessoa. Se for liberar, vamos liberar com segurança. Muito bem. Doutor Rui, eu quero agradecê-lo pela lei dos cruzamentos, né? Aquela que o senhor me ajudou muito na aplicação, senão essa lei nem seria conhecida. Mas eu fiz uma outra lei e eu gostaria de ouvir a opinião do senhor, porque nosso tempo já está terminando, mas, de qualquer forma,
Eu fiz a lei fecha-bar, chamada lei seca, a lei do silêncio. E eu apanhei muito, eu demorei quase 15 anos para aprovar, para ser regulamentada. Uma lei municipal. Dizia que era inconstitucional, alegava tantas coisas, e acabamos fazendo essa lei fecha-bar, que hoje, depois de tanto tempo, fala que a lei é boa. Mas a minha preocupação, como médico que eu era, no pronto-socorro da Santa Casa, eu recebia baleado, esfaqueado, e perguntava de onde vinha esses pacientes. Aí, um dia, vindo uma briga de um bar, chegou em casa, o marido espancou a mulher, estava embriagado, ela veio com politraumatizada. É um indivíduo que saiu bêbado do boteco, dirigindo, sofreu um acidente, está lá na maca, entrando no pronto-socorro. Eu vivi aquilo lá muito, no pronto-socorro da Santa Casa, que é um dos maiores pronto-socorros desse país. E aqui eu achava que eu tinha que fazer uma lei para diminuir esses eventos, ou melhor dizendo, esses fatos, né, que usa bastante o uso médico, né, usa a polícia e usa o poder judiciário, sobrecarregando a penitenciária, porque são, às vezes, indivíduos que não têm nenhuma passagem. O histórico dele, o antecedente dele é bom, e, de repente, acaba fazendo com que eles sejam penalizados, indo para uma penitenciária. Aí fiz a lei seca, que, graças a Deus, doutor Rui, foi boa, foi divulgada, está sendo divulgada. Nossa, né? É uma lei elogiada e copiada, muito copiada. Essa lei existe em várias cidades, na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos. O Giuliani, em Nova York, utilizou essa lei, né? E que a gente sonha com a tolerância zero, para que a gente possa ter qualidade de vida e segurança. Exato. Mas eu quero aqui, doutor Rui, agradecer a sua presença nessa casa, que nos enobrece muito, falando de fatos, de temas tão importantes e tão preocupantes a todos nós, né? Desde um cruzamento, o que acontece nos cruzamentos, as infrações, desde a lei seca, desde fatos que o desarmamento, por exemplo, né? Que o tratamento com os menores, as drogas que invadem a nossa cidade, o nosso país, que está trazendo um prejuízo enorme. Eu gostaria de ouvir suas considerações. Bom, eu agradeço o convite, a honra, a oportunidade de estar aqui. O senhor sabe, deputado, que eu tenho uma admiração pela Assembleia Legislativa, especialmente pelo senhor, que eu conheço há algum tempo. Muito obrigado. Quero dizer do prazer de estar ao seu lado, num trabalho sério como esse, e discutindo assuntos sérios e relevantes para a sociedade. O Tribunal de Justiça ele está à disposição, nós estamos lá abertos para receber as informações, temos uma preocupação em levar tranquilidade para a sociedade, e essa tranquilidade a gente procura levar através das nossas sentenças, das nossas decisões. Está claro que as decisões, elas não agradam a quem é condenado, mas pode ser que aquela pessoa realmente mereça a condenação. O objetivo é praticar justiça e, tendo aliados do gabarito do senhor, nós ficamos mais tranquilos no desenvolvimento do nosso trabalho. Doutor Rui, eu fico muito feliz de participar desse programa, a Assembleia Convida, ouvindo tantas lições, né? Claro. Aqui foi uma aula para a gente. Mas eu fiz uma lei chamada colocação de câmeras em pontos que já nós tivemos delitos, um estupro, assassinato, né? Uma violência, e o governador está aplicando essa lei, né? E vai ser muito importante. Eu fiz uma outra lei da moto sem garupa, que nós tivemos até um juiz, né, sendo assassinado lá em Presidente Prudente com garupa de moto. Nós temos muitos PMs, policiais, nós temos muitos profissionais sendo... Eu me lembrei dessa lei do senhor, a semana passada ou retrasada, teve uma matéria no jornal de televisão falando
do Garupa de Moto. Falei, bom, mas cadê o deputado Jorge Renato para falar sobre isso? É verdade. Nós aprovamos na Câmara Municipal, foi vetada. Depois nós aprovamos aqui na Assembleia Legislativa, mas também foi vetado pelo Executivo. Então, a gente quer ajudar o Executivo, a gente quer ajudar a população, mas, infelizmente, às vezes não somos compreendidos. Como o senhor abraçou aquela lei do cruzamento para dar segurança àquelas jovens que vão para uma faculdade, ou vai para a escola, um profissional, um trabalhador, né? Qualquer um de nós que usamos os cruzamentos, e está lá um marginal com um ramalhete de flor lá, que não devia ficar naquele local, assaltando. Mas eu quero agradecer de coração, doutor Rui, a sua presença, tomando esse tempo precioso. Muito obrigado. Viu? Eu que agradeço a oportunidade. Agradeço mesmo.